Agora vou-me eu aqui também sentar, portanto, para ficarmos um bocadinho mais à vontade. E agora, se calhar, assim mais numa ótica já de começar, antes de mais, fazer aqui um bocadinho de publicidade das nossas magníficas canecas, aqui da Exchanger Consulting, e se calhar aqui numa ótica para podermos conhecer um bocadinho melhor o Júlio, gostava de lhe perguntar se o Júlio agora estivesse a falar com o Júlio de se calhar há 20 ou 30 anos atrás, que se calhar estaria sentado naquela plateia, como é que se iria apresentar? Bem, bom dia a todos, obrigado pelo convite de estar aqui convosco, é um gosto. Estava aqui a dizer que toda a gente conhece, mas não é bem assim, esta malta nova hoje já não nos conhece lá nenhum. Certeza que conhecem. Ora, como é que me estaria a apresentar? Enfim, surpreendentemente a apresentar-me. Tudo o que eu fiz até agora foi absoluta surpresa e nunca me vi sequer a trabalhar na televisão. E aconteceu, tive sorte na vida, a minha vida foi feita, olha, apresentavam assim, 80% de sorte, 20% de mérito meu. E não devo nada a ninguém. Não sou daqueles que dizem o meu ídolo, ou o meu padrinho, ou o meu guru foi este. Nada, não devo a minha carreira a ninguém. Mas reconheço que foi 80% de sorte que tive na minha vida profissional e o resto foi 20% de mérito meu. E por isso mesmo, se estivesse ali há 20, 30 anos atrás, achava que era um jornalista que estaria sentado numa redação, a trabalhar as horas normais do dia, a ir para casa com mulher, filhos e nada mais. A minha vida foi muito mais, continua a ser, muito mais que isso. Para além de uma desvantagem que acabou por ser uma vantagem que eu nunca pensei, que foi viver do Porto. Eu nunca vivi em Lisboa, ou seja, passo cá muito tempo, venho a Lisboa, passo às vezes uma semana, passo fins de semana para vir trabalhar, mas vou sempre para o Porto. E isso permitiu-me ter sempre uma distância muito grande daquilo que são os... primeiro, que é, e que hoje é um problema, a imersão que nós temos no trabalho com os nossos colegas, ou seja, ficamos muito reduzidos ao trabalho. Convivemos diariamente com os nossos colegas, vamos jantar com eles, vamos almoçar, passamos a vida em jantares e almoços a falar do nosso trabalho, a falar mal das outras pessoas e dos nossos colegas e depois também livre sempre muito dos lobbies que, enfim, que rodeiam muito aquilo que é, não é só a comunicação social, é todas as áreas. E, portanto, estar longe, mas estar sempre aqui também, permitiu-me sempre ter uma distância grande e, sobretudo, uma liberdade grande de fazer tudo aquilo que eu quis. Já percebi que é então aí uma paixão pela cidade do Porto. E uma vez estamos a falar em paixão, se calhar avançar aqui um bocadinho, de onde é que nasceu essa paixão pelo jornalismo? Olha, eu vivi até aos 13 anos em Angola. Os meus pais foram na década de 60 para Angola. Depois a minha mãe quis meter no Porto. Eu vim ao Porto para nascer no Porto, a nossa família era toda do Porto, e voltei para Angola com 3 meses. E tive até aos 13 anos em Angola. E aos 10 anos já lia jornais. E eu ia para a praça principal da cidade onde eu vivia esperar pelos jornais. Os jornais aqui da metrópole, ou aqui do continente, só chegavam lá no dia a seguir. Portanto, eu comprava o jornal local e depois comprava o jornal de véspera que vinha da metrópole. Portanto, lia jornais. Quando foi 25 de Abril e em 76 tivemos todos que ir embora, vocês, é gente muito nova, não se lembra disso, com certeza, mas houve a independência de Angola e se vocês não sabem, mas é importante que saibam, às vezes é preciso ter memória, porque estamos a viver momentos muito semelhantes agora com a Ucrânia. Mais de 500 mil de pessoas foram retiradas da África, de Angola, de Moçambique, em pontes aéreas, foi das maiores pontes aéreas do mundo que foi feita até hoje. Foi aquela que foi feita em 74 e 75 pela TAP, em que mais de 500 mil de pessoas tiveram que sair da África, que tinham lá construído as suas vidas, como os meus pais, e tiveram que vir para Portugal sem nada, viemos todos sem nada, praticamente. E houve na altura, não sei se ouviram falar disso, em Portugal uma alteração substancial da sociedade que foi provocada pelos retornados. Chamavam-se assim, pejorativamente, nós éramos os retornados. E de repente invadimos Lisboa, Porto e o país. O país cresceu à conta... Quando nós estávamos em Angola, nós vivíamos com a ilusão de vir aqui à metrópole. Porque nos livros da escola víamos a Torre de Belém, a Torre dos Clérigos do Porto, depois o Estádio da Luz, o Estádio do Dragão, o Estádio de Alvalade. Lá não tínhamos televisão,
portanto era através de jornais e rádio, mas vivíamos ao ar livre, vivíamos em liberdade. Angola era um país imenso, nós vivíamos ao ar livre. E quando eu vim para o Porto, Portugal tinha esta ideia que Portugal era Lisboa e o resto era paisagem. E era um atraso significativo. De facto, Lisboa era a capital e o resto do país era muito atrasado. E o Porto então era muito fechado mesmo. Chovia de outubro a abril. Eu vivia dentro de casa, saía de casa de manhã para ir para a escola, ainda estava de noite, que era uma coisa impensável em África. Era um frio insuportável, porque nós vivíamos no calor. E, portanto, eu lia jornais e fui ver para o Porto, para uma rua que ficava entre o Jornal Notícias, a sede do Jornal Notícias, e a sede do Comércio do Porto. Estes dois jornais, na altura, vendiam mais de 200 mil exemplares. As pessoas liam jornais, não havia telemóvel. Já é tudo digital hoje em dia. Hoje é tudo digital. E, portanto, havia aqui em Lisboa, a capital, o Diário de Notícias, também vendiam milhares de exemplares, toda a gente lia jornais. Aos 16 anos, uma prima minha, portanto, tive uma cunha, que é a melhor forma de entrar no mercado de trabalho. Uma prima minha trabalhava no Comércio do Porto, não é bem prima, é quase prima, mãe é que é prima da minha mãe. Bom, vai lá dar. E sabia que eu gostava muito de desporto, eu jogava basquete, fui jogador de basquete muitos anos, eu tenho um recorde do mundo do basquete. E porquê que desistiu do basquete já agora? O quê? Desistiu do basquete para ir para o jornalismo? Desisti, depois veio nessa sequência. Eu já em Angola já jogava mini-basquete, depois vinha o meu primo, que já tinha vindo antes, já jogava no Futebol Porto mini-basquete, eu vim para o Porto também jogar basquete. Quando vim para o Porto fui jogar basquete. E então, a minha prima, quando tinha 16 anos, sabedora que eu gostava muito de desporto e gostava muito de jornais, convidou-me a colaborar lá no Comércio de Porto. Eles convidaram para ir às quartas-feiras e aos domingos tirar as equipas, aos jogos de basquete, ou de handball, ou de futebol. Tirava as equipas, os golos, depois entregava aquilo lá no jornal, depois saía no dia a seguir uma crónica no jornal e aparecia o meu nome. Eu sou conhecido por Juca, não é bem por Júlio Magalhães, era o Juca para todo lado. E aparecia lá Juca Magalhães e eu recortava aquilo, mostrava a toda a gente. E, portanto, aos 16 anos, comecei basicamente a colaborar com o jornal. E por isso, aos 18, entrei para profissional. Houve uma vaga lá, eu já estava lá há 2 anos a colaborar. Profissional de jornalismo. Jornalismo. Portanto, no meu tempo não havia curso de comunicação social, ou seja, as pessoas que trabalhavam, que eram jornalistas, vinham de história, eram escritores, houve muitos escritores que são jornalistas, vinham da área das letras, normalmente, e faziam-se na banca. Era aquilo que fazer, ser jornalista, é fazer na banca. E aos 18 comecei a trabalhar. E porquê é que também tive que começar a trabalhar? Porque nós viemos da África sem nada, os meus pais, e, portanto, eu, meu irmão e minha irmã tivemos que começar a trabalhar cedo porque, enfim, vivíamos, embora tivéssemos muita família no Porto, tínhamos o apoio da família, os meus pais tiveram que recomeçar uma vida do zero, como toda a gente que veio da África. E, portanto, tive que começar a trabalhar. E aos 18 já era jornalista. Comecei a minha carreira, ou seja, não tive aquele dilema, o que é que eu vou ser quando for grande, agora que curso é que tenho que tirar, para onde é que vou trabalhar. E comecei logo a trabalhar e os jornais nessa altura fechavam às 2 da manhã, o nosso horário era até às 2 da manhã a trabalhar, depois ainda íamos beber qualquer coisa durante a noite, para às 5 da manhã estarmos à porta do jornal, para vermos o jornal a sair da máquina, para ser distribuído pelo país e sermos os primeiros a ver o jornal, como é que estava, como é que tinha saído, como é que não tinha. Eram outros tempos, agora os jornais são feitos quase de véspera, porque enfim está tudo no digital. E então, nessa altura, com 18 anos, eu andava na faculdade, trabalhava no jornal, jogava basquete e namorava. Ou seja, não tinha tempo para tudo. Inclusive, um dia pedi uma moto ao meu pai, e o meu pai, que testava motas e tinha medo que nós andássemos de moto, às tantas eu disse, pai, eu não consigo chegar a todo lado, tenho que ir para a faculdade ter aulas, depois tenho que ir para o jornal, depois tenho que ir jogar basquete, ter treinos, depois tenho que ir namorar também. E o meu pai disse, mas é mesmo para trabalhar a moto? E eu, ele deu-me uma moto. E deu-me então o quê? Também não é de vosso tempo. Na altura, toda a malta nova andava daquelas Yamaha DTs, aquelas motas todas, XPTO, e o meu pai, para trabalhar, então vou dar. Me deu-me uma SAS. A SAS, na altura, era a SAS Famel, eram as motas dos trabalhadores da construção civil, toda a gente dos trabalhadores da construção, ou vulgo trolhas, que agora já não se diz trolhas, andavam de moto. E então eu chegava à faculdade, deixava a moto a 1 km da faculdade, ia com o capacete debaixo do braço, também era ótimo,
As nossas colegas gostavam. Para dar pinta, como se costuma dizer. Só que eu deixava a moto porque os meus colegas todos tinham grandes motas e tal, e eu tinha uma Sasha que era a moto do trabalhador da construção civil. Mas foi o que me valeu. A partir daí comecei e conseguia chegar a todo lado. E construí assim a minha carreira. A determinada altura, quando passei para profissional, o basquete profissionalizou-se muito também. E eu já tinha de ter treinos de manhã e ao fim da tarde, e já não conseguia. Eu tinha que optar pela profissão e ganhar dinheiro, ou optar por uma carreira de basquetebol que não... Enfim, foi uma altura em que chegaram muitos americanos, muitos brasileiros para o basquete, e portanto nós tínhamos pouca margem também para fazer uma carreira no basquete. E eu optei pelo jornalismo, tive que deixar o basquete, ainda fui treinador de basquete, acumulava ali uns treinos, dava treinos a miúdos e continuava na minha profissão. E às tantas tive mesmo de deixar porque era impossível, porque os nossos horários do jornalismo eram estes, era até às 2 da manhã, depois, e pronto. Comecei no comércio do Porto, depois passei para um jornal chamado Liberal, que era um semanário, que acumulei com a Rádio Nova, que foi uma explosão das rádios locais na altura. A Rádio Nova foi uma delas, alguns dos nomes conhecidos que vocês veem na televisão estiveram na Rádio Nova, o Zé Alberto Carvalho, o Zé Carlos Castro, eu, éramos todos do Porto. Aliás, os melhores jornalistas de televisão são quase todos do Porto. Não é verdade isso. Mas há uma explicação para quase todos os pivôs que vocês veem na televisão serem do Porto. Porquê? Porque, eu não sei se vocês moram todos em Lisboa, mas em Lisboa há oportunidades para tudo e as pessoas estão perto daquilo que é o centro de decisão. Quem está no Porto tem que trabalhar a dobrar, tem que mostrar serviço a dobrar, porque está longe do centro de decisão. E, portanto, tínhamos que fazer tudo. E isso notava-se depois quando vinhamos para baixo em relação aos nossos colegas aqui de Lisboa. Nós fazíamos política, sociedade, economia, desporto. E aqui não, havia as secções ou da economia, ou da política, ou da ciência, só faziam isso. Sim. Tínhamos uma destreza maior e, portanto, olha, a Judite Sousa veio do Porto, o Zé Eduardo Carvalho veio do Porto, o Zé Carlos Castro veio do Porto, o Rodrigo Guedes Carvalho era do Porto, eu sou do Porto, a Fátima Campos Feira veio do Porto. Portanto, é só para vocês terem aqui uma ideia, mas não somos melhores, não somos melhores que os que estão cá. Era simplesmente porque tínhamos que mostrar muito mais para quem está fora de Lisboa, tem que mostrar muito mais do que está. Pronto. Liberal, Rádio Nova convidaram-me para ir fazer para a RTP jogos de futebol ao domingo, para o domingo desportivo que havia na altura, ia fazer jogos, fazia resumos. Eu comecei a minha carreira no desporto. Logo, ao fim do primeiro ano, na RTP, comecei a apresentar o programa da manhã. Foi o Manuel Luís Goxa, o primeiro programa que apresentou a televisão foi comigo. Ele tinha um programa de culinária, que ele era dedicado à culinária, aos tachos, era Manuel Luís Tachos, uma coisa qualquer. E convidaram-nos para fazer o programa da manhã da RTP, que era das 7 da manhã à 1 da tarde. Eu fazia das 7 às 10 a informação e ele entretenimento, depois das 10 à 1 fazíamos 2 debates, conversas, etc. E portanto, como é que foi essa transição mais do jornalismo escrito, se calhar não tão de mostrar a cara, para depois passar para a televisão? Foi difícil? Foi fácil? Foi difícil. Onde eu fiz melhor jornalismo, onde se faz melhor jornalismo é nos jornais. Os jornais é onde nós temos a possibilidade de pegar numa história. Ser jornalista é ser um contador de histórias, não é ser apresentador de televisão. É ser um repórter. Um jornalista é um repórter. E nos jornais nós fazíamos reportagens e depois pensávamos a reportagem. Havia um jornalista russo que dizia quando saís para uma reportagem e a correr e desceres as escadas 2 em 2 lances, não vai sair uma boa reportagem. A reportagem tem que se ouvir as partes todas, tem que se refletir sobre ela, pensar nela e escrever sobre ela. E o jornalismo de jornal permite isso. O jornalismo televisivo já não permite isso. A televisão hoje é a notícia, tem que estar no ar, seja de que forma for. E, portanto, foi uma transição, nunca me passou, eu achei que a minha carreira ia ser toda no jornal. No meu tempo, o que difere a minha geração desta geração, da vossa geração, é isso. Nós, quando saímos da faculdade ou entrávamos no mercado de trabalho, a ideia era termos um emprego para a vida. Uma casa para a vida, um emprego para a vida e um emprego perto de casa, na nossa cidade. Sim. Hoje não. Hoje não há empregos para a vida, não há casas. Se tivermos hoje um jovem que mora em Lisboa, no Porto, tanto trabalha em Lisboa, no Porto, como em Londres, como em Xangai, enfim, tem que ir para onde houver trabalho. Na altura não. Ficávamos lá. E ter mulher para a vida também. E hoje já não é assim. Também era importante. E hoje já não acontece assim. Pronto, e depois entrei na televisão, e sem preparação nenhuma, porque eu nunca tinha feito televisão na vida, era só jornalista.
E pronto, fiz 9 anos da RTP, ao fim de 9 anos fui convidado para a TVI, pelo José Eduardo Muniz, a TVI estava em falência, ninguém via a TVI, era uma televisão que não existia. Foi um processo difícil, andei um mês a pensar se havia de mudar, se não havia, porque estava bem instalado na RTP, fazia já o Jornal da Uma, da tarde. E o que fez sair da área de conforto? O que é que me fez sair da área de conforto? Aquilo que eu acho que deve ser uma máxima para a vida. Quando eu andei ali um mês, porque eu estava na RTP a fazer já o Jornal da Uma, ou seja, chegava de manhã à RTP, apresentava o jornal, ia-me embora, tinha o tempo de todo mundo, ganhava o meu, era serviço público, era funcionário público, ganhava dinheirinho ao fim do mês e estava tranquilo. Mas nós dizíamos todos muito mal daquilo. Quer dizer, queríamos fazer melhor, não se podia, aquilo era fazer e pronto. E foi isso que me fez sair da área de conforto. Quero tentar, hoje tenho muitos colegas meus que trabalharam comigo e ainda lá estão na RTP todos. E todos sempre a queixarem-se, como se queixam na TVI, na SIC, nós estamos sempre a queixar nós queremos sempre ser humano também. Temos, é verdade. Temos muita sorte com a profissão que temos muita sorte com os sítios em que trabalhamos, mas estamos sempre a queixar na mesma. E então andei ali um mês sem dormir quase, e depois partilhei aquilo com toda a gente, ou seja, com amigos, com família, perguntava, não sei se devo ir, se não devo, a TVI estava sem audiências, a SIC dominava o mercado, a RTP a seguir e a TVI tinha audiências baixíssimas e estava falida. E foi o José Eduardo Muniz, o projeto, eu disse, não, vou arriscar, e pensei que ia ser um risco grande mesmo, que podia ter sido, se aquilo não tem corrido bem a TVI, podia ter que me dedicar depois a outra coisa qualquer. E foi para a TVI, acontece que construímos ali uma equipa, o José Eduardo, e o que é que transforma a TVI? Nem fomos nós, foi o Big Brother. Nessa altura, a SIC era líder do mercado, a TVI não tinha audiências, a RTP estava no meio, e a TVI resolveu investir, na altura, todo o seu investimento nesse programa, o Big Brother, que era uma inovação. E o Big Brother depois alavancou toda a TVI e todo o trabalho que fizemos. Não sei se é do vosso tempo, um famoso pontapé do Marco, no Big Brother, foi a verdadeira transformação. De tal maneira que nesse dia, nessa noite, foi de madrugada, houve lá uma chatice no Big Brother, o Marco deu o pontapé na namorada lá dentro e tal. E foi de madrugada, portanto, eu quando acordei, isto é uma história mais particular, mas hoje já à distância de 20 anos não há problema nenhum. O engenheiro Fernando Santos, que hoje é o selecionador nacional, treinava o Futebol Clube do Porto. E eu cheguei aqui à TV de manhã e tinha uma chamada dele. Eu liguei-lhe. E ele disse, o que é que se passou hoje no Big Brother? Está aqui tudo no balneário, já tudo a perguntar, a falar e tal. E eu já sabia qualquer coisa. E disse, foi um pontapé qualquer, para lá uma chatice e tal. E aí, quando souberes mais alguma coisa, diz-me e tal. Às 11 da manhã, a Lusa pôs um take de notícia a dizer, Marco, não sei o quê, agride, não sei quantos e tal, no Big Brother e tal. Tivemos ali a manhã toda, aquilo começou a ganhar uma dimensão de tal ordem, que à 1 da tarde abrimos o Jornal da Uma com aquilo, que era uma coisa pensada, fora do comum. Foi a primeira vez que o Jornal da Uma ganhou aos outros jornais. E às 8, então, o Marco foi ao jornal, e o Jornal das 8 teve uma explosão de audiência, o Big Brother também, a TVI passou a liderar as audiências durante 14 anos, à conta disso. E o Big Brother hoje ainda se mantém. E, portanto, foi uma aposta muito arriscada, mas foi a aposta que transformou a minha vida. Ao fim de 12 anos, TVI, fui convidado para ir dirigir o Porto Canal no Porto, para a minha cidade, e apresentava o jornal com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que era o jornal mais visto do país. Exatamente. E voltei a ter o mesmo problema, deixo, não deixo, era de sair de uma TV onde tinha o jornal de maior audiência para o Porto Canal, que era um canal muito dirigido, era um canal que o Futebol de Porto era líder, era o dono, e eles, o desafio que me fizeram foi fazer um canal generalista, não um canal de clube. E eu, se fosse para fazer um canal de clube, não iria fazer um canal generalista no Porto, arrisquei e fui. E pronto, tive 9 anos no Porto Canal. Ao fim de 9 anos, estou de novo, começou o projeto CNN, convidaram-me para o projeto CNN, estou outra vez de regresso a Lisboa, passo uma semana cá, uma semana no Porto. Isto para vos dizer o quê? Que eu acho que na vida temos que mudar.
Eu, quando fui da RTP, tive um mês a perguntar a toda a gente, e depois toda a gente dizia, pá, cuidado, não vais, não arrisques, cuidado, estás bem, tal. E às tantas, uma noite, entro num restaurante e estava lá, ou não sei se vocês se lembram, o Major Valentim Loureiro. E já tinha saído nos jornais que eu podia ir para a RTP e tal. E ele disse assim, vais para a RTP, vais sair da RTP para a TV? E eu vou. Vou não, quer dizer, acho que estou quase, mas ando aqui há um mês a pensar sair disso, não é? Ele deu-me assim uma palmada nas costas e disse, ó, vai quem muda, Deus ajuda. E eu já tinha perguntado a tanta gente e disse assim, pois é amanhã. No dia a seguir liguei ao Zé Eduardo e disse, olha, eu vou. Exatamente. E vim. E pronto, olha, e mudei, fiz tudo, fiz rádio, fiz jornais, fiz rádio, fiz televisão, já passei por 3 canais, e a mudança é decisiva, porque as pessoas, eu, ao longo destes anos, vi muita gente que ficou sempre no seu sítio, no seu lugar de conforto, e que agora andam-se a arrastar pelas redações, tristes, desanimados, e trabalham para dizer, pronto, olha, pagam-me ao fim do mês, paciência. Exatamente. E isso não são desafios. E, portanto, à conta disso, escrevi livros durante estes anos. Uma vez o professor Marcelo Belo Sousa disse-me assim, olha, Juca, trata-me por Juca. E depois tive que passar a ser Júlio Magalhães, porque eles na RTP achavam que Juca Magalhães não era nome de televisão. E, portanto, não dava credibilidade para um jornalista. E passei a usar o meu nome próprio, Júlio Magalhães. Disse assim, isto é um bom conselho para vocês também. Você faça várias coisas na vida. Porque quando uma estiver a correr mal, a outra corre bem. E isso foi como aconteceu. Eu vou a conferências, dou formação, escrevo livros, faço televisão, faço desporto. Hoje jogo golfe e pratico um bocado de surf, de vez em quando. E ando pelo país todo a apresentar o meu livro, já fui ao estrangeiro, já vim. Enfim, não me dediquei apenas à televisão, porque aquilo afunila-nos muito a vida. Sim. E a televisão é muito competitiva para quem lá trabalha, é muito violenta para quem vê, mas é mais violenta para quem lá trabalha, porque é muita competição. Nós, a partir do momento em que aparecemos no ecrã, não queremos mais deixar um ecrã. E quando deixamos, aquilo torna-se um problema para nós. Porque como é que se ultrapassa esse problema? Não se ultrapassa. Se nós não tivermos outras atividades, se não tivermos uma capacidade para percebermos que tudo é efêmero, que tudo acaba, não conseguimos ultrapassar. E é por isso que há muita gente, não é só na televisão, no futebol, no teatro, no cinema, há muita gente que quando não tem palco não aguenta a pressão e tem depressões, tem problemas na vida pessoal, profissional, e vivem uma vida menos feliz, basicamente. E por isso é preciso ter um grande equilíbrio e ter a noção que tudo isto que é efêmero e temos que ter essa noção de que não há para sempre, e mais agora que os jovens tomaram conta do ecrã, não é? Hoje aparece uma rapariga bonita, um rapaz bonito, e com competência, porque têm que ser competentes de alguma maneira, e rapidamente somos ultrapassados porque, enfim, a sociedade exige, estava-se a falar aqui há pouco da moda, do fashion, a sociedade exige isto hoje, ao contrário do que acontece noutras sociedades, por exemplo a americana, quando se chega à pivô de televisão, para apresentar um jornal é depois de muitos anos de reportagem. Portanto, os apresentadores de televisão têm cabelos brancos porque têm muita bagagem para trás, têm memória, fizeram muita reportagem e chegaram depois a apresentadores de um jornal, ou de um noticiário, ou de um programa de informação, porque têm experiência. A nossa sociedade vive ao contrário, ou seja, quanto mais novo e mais bonito, melhor. E, portanto, as pessoas mais velhas, mais da minha geração, desaparecem do ecrã rapidamente. Se não tiverem outras atividades, não têm maneira... é aquela, pagam ao fim do mês. Voltando então, aqui já numa ótica mais quase de conclusão, pegando aqui em todos os lados versáteis que o Júlio já fez, falámos de jornalismo, falámos de televisão, rádio, também já tem aqui uma costela de escritor. De todas essas coisas que faz, se tivesse de escolher apenas uma, qual é que lhe dá mais prazer? Repórter, sempre jornalista. Fiz muitas reportagens, fiz muitos diretos, andei em muito sítio e continuo a gostar de fazer. A que gosto menos é de apresentar jornais. Gosto de fazer boas entrevistas, ter boas conversas. Os jornais é aquela que menos me interessa, mas se tivesse que ser, era sempre repórter. Se tivesse que escolher, era ser repórter a vida toda. É contar histórias das pessoas, andar fora, conhecer as pessoas, conhecer o mundo. O jornalismo permitiu-me isso, conhecer o mundo e conhecer pessoas que eu nunca conheceria
se não tivesse sido jornalista, não é? Eu não conheceria o Presidente da República. Imagina, só para dar um exemplo muito básico, quando estávamos em Angola, o Eusébio era o melhor jogador do mundo e era o ícone de Portugal. E nós, em África, ouvíamos os relatos, não víamos na televisão, ouvíamos o Eusébio. Eu era do Futebol Clube Porto, mas, enfim, depois era a seleção, etc. Nos anos mais recentes, eu almocei várias vezes com o Eusébio. Tínhamos amigos comuns, já íamos almoçar. Eu já era conhecido também na televisão e tal, portanto, alguma vez na minha vida me passou pela cabeça que ia almoçar em miúdo, que ia almoçar com o Eusébio mais tarde. Nunca, não é? Com o Eusébio ou com o Presidente da República, enfim, seja com quem for. E por isso mesmo, ser repórter é isso que nos dá. A televisão dá-nos, de facto, uma visibilidade grande, torna-nos importantes, nós gostamos muito de ser conhecidos, gostamos que as pessoas nos conheçam, gostamos que gostem de nós. E a partir do momento em que estamos no ar e aparecemos no ecrã, não queremos mais deixar aquilo, porque tornamos-nos pessoas importantes e de pessoas com visibilidade pública. E depois é evidente que é difícil sair, mas para sair é preciso ter muito equilíbrio na vida. Deixar a TVI para ir para um Porto de Canal, onde tive 9 anos em praticamente ninguém me via, é preciso ter outras atividades para depois compensar isso. Claro, sem dúvida. Agora mesmo aqui de pergunta final, gostava de perceber um bocadinho qual é que é a característica que o Júlio acredita que ser mais importante, por exemplo, qualquer pessoa que esteja aqui presente nesta plateia, se calhar uma pessoa assim mais jovem, qual é que é a característica principal que acha que qualquer pessoa deve ter para ter sucesso no mercado de trabalho? Olha, para além de tudo o que é óbvio, saber português é decisivo, pois é evidente de conhecerem outras línguas, saber inglês. Hoje o inglês é também uma ferramenta decisiva para o nosso futuro, para o vosso, neste caso, mas saber português é ainda mais importante. Para além do curso, hoje não se consegue ir para o mercado de trabalho sem tempo. No meu tempo não havia curso de comunicação social, hoje não se consegue ser jornalista sem ter um curso de comunicação social. Para além de tudo isso, que é o óbvio da vida inteira das pessoas, a principal característica é terem mundo. Só o mundo é que permite, só ter mundo é que permite termos a capacidade de mudarmos, de fazermos mudança e termos capacidade para fazer essa mudança. Podemos ganhar muito dinheiro. Hoje em dia, estive a ler um artigo há poucos dias, os CEOs e os diretores financeiros de grandes bancos americanos estão a abdicar de fortunas, de ordenados milionários, para irem viver para o campo e trabalharem a partir de lá e ganharem menos, mas a trabalharem a partir de lá, porque esgotaram a vida no dia-a-dia, no stress, na confusão e na mudança, e naquilo que é 24 horas, agarrados a computadores, agarrados às finanças, agarrados aos números, a ganhar dinheiro, a multiplicar o dinheiro. E hoje está a haver uma tendência muito grande dessas pessoas para mudar. E, portanto, é ter essa capacidade de risco. Não há empregos para a vida. Não há empregos ao pé de casa. Aquela ideia de dizermos, eu quero trabalhar na cidade onde eu moro, onde eu cresci, acabou. Pode acontecer, mas temos que ter a capacidade para não o fazer. E, portanto, a grande característica é mesmo essa, é a mudança. E correr riscos. Eu corri muitos riscos na minha vida, sempre. Sempre que era preciso uma coisa nova, eu fazia. E não ter medo do risco, porque se ainda tiver tempo de vos mostrar um vídeo, não sei se tenho. Tenho. Queria terminar com esse vídeo para vocês se divertirem um bocadinho. Eu sou jornalista. A ideia é que o jornalista deve ser sério, credível e ter ali aquela... Enfim, para transmitir lá para casa as notícias. Eu já cantei em galas da TVI, já apresentei galas, já fiz debates com transexuais. Uma vez saí daqui um domingo à noite, apresentei o jornal com o professor Marcelo, fui para o Porto, como vou sempre, de carro. Na segunda-feira às 5 da tarde, o diretor da TV ligou-me e disse: logo tens um debate aqui à meia-noite com transexuais, tens que ir para Lisboa. Lá me meti no carro em Lisboa, fiz o debate à meia-noite, fui para o Porto, escrevi livros. Não é fácil, eu não sou escritor, sou só um jornalista que conta histórias, e não é fácil. Há muitos colegas meus que podiam escrever livros, toda a gente pode escrever um livro. Não escreve porque tem medo de arriscar, porque acha que os lobbies literários vão dizer mal daquilo, as pessoas vão dizer mal, enfim. E, portanto, deve-se correr riscos para tudo. Todos os desafios que nós possamos ter, temos que ter.
para precisamente aquilo que me dizia o professor Marcelo. Quando uma coisa não correu bem, tivemos deprimidos com uma coisa à outra que está a correr muito bem. E houve um momento na minha vida, queria terminar com isso, em que estava a apresentar com o professor Marcelo o jornal, ele fazia o comentário final no jornal, todo o país inteiro via os comentários dele na TVI, aquele sucesso de audiências devia-se a ele. E houve um momento, uma vez, ele ligava-me sempre às 5 da manhã para combinar as coisas, o professor não dormia, e ligava, eram 4, 5 da manhã, tocava o telefone, e ele, às vezes, eu estava a dormir, acordava, preocupado, porque eu estava cá sozinho, a minha família no Porto, portanto, um telefone tocar às 4, 5 da manhã é porque aconteceu alguma coisa. Ficava, e era ele, estou Júlio, e ele disse, então, professor, está bom, está acordado, anda na noite, dizia-me ele. E eu, não, estou a dormir. Olha, é para poder que logo vamos falar disto, quero falar disto também, daquilo, e estava ali, cheio de sono. Está bem, professor, depois falamos durante o dia. Tínhamos o domingo todo para falar, mas ele ligava às 4. E ele então uma vez disse-me assim, olha, era por isto, estou preocupado, minha faculdade quer entregar uma medalha ao Papa e querem que eu mostre a medalha lá no nosso programa, mas eu não quero mostrar a medalha, não gosto, tem que ser você a mostrar, porque senão depois toda a gente me pede para mostrar coisas, se eu abro uma exceção para a minha faculdade, é chato. Eu disse, professor, traga lá a medalha que eu mostro. E ok, e pronto. Ele chegou lá ao jornal, eu estou a fazer o jornal começava às 8. Às 9 havia um intervalo, ali 3, 4 minutos, para ele entrar para a segunda parte. Ele entrava nesse intervalo. Ele entrou, sentou-se ali na coisa. E eu disse, então, professor, a medalha. É para mostrar mais no fim, deixei ali na redação, depois peço a alguém para trazer, a gente pede aqui, que a nossa redação tenha um vidro na TV que se vê para ali. E ele ainda ia falar 40 minutos, portanto, alguém havia de trazer a medalha ao fim lá mais para o fim do tempo. Acontece é que ninguém soube, na redação sabia daquilo, ninguém sabia onde é que ele tinha posto a medalha. E às tantas, estávamos a terminar e estávamos à espera da medalha, a medalha não vinha. E eu comecei, então, medalha. Aquilo foi ali um problema, que às tantas estava a redação toda atrás de uma medalha, portanto, debaixo das secretárias, das cadeiras, nós víamos. Depois ele dizia que era uma caixa, enquanto eu falava ele fazia assim um sinal para trás, uma caixa. E depois vinham colegas meus com caixas de sapatos, com caixas não sei de quê, e ele depois era assim por baixo da mesa, não é isso? E olha, eu comecei-me a rir tanto, que ele esteve 10 minutos a falar sozinho e eu sempre a rir. E ele teve muito tempo a falar em que eu tive eu tive de dar de costas para ele. O Zé Dorni estava em casa, começou a ver aquilo e começou a ligar para a Régia e a perguntar o que é que se passava, que aquilo era grave. E eu achei, quando acabou o jornal, que aquilo tinha sido o fim da minha carreira. Não de jornalista, mas de apresentador de jornais, porque aquilo não era um momento suposto da televisão, e achei mesmo que era o último jornal que apresentava, que era o que ia acontecer. Foi o momento mais impactante da minha vida, porque ainda hoje me falam disso, foi em 2003. Aquilo transformou os comentários do professor Marcelo, as pessoas sentiram-se muito próximas de nós. Tivemos centenas de mails, de mensagens, de pessoas a dizer que estavam sozinhas, que se riram, que adoraram, que não sei o quê. Aquilo teve um impacto tão grande que no jornal de segunda-feira tiveram que repetir o momento e mostrar. Não mostramos no domingo, a medalha não apareceu, tivemos que mostrar a medalha na segunda-feira, no outro jornal, já não era eu. E para vocês verem que às vezes aquilo que pode ser um momento difícil numa carreira pode ser a transformação da carreira, e esse momento transformou mesmo a minha carreira. Portanto, já terminamos. Eu deixava-vos com esse momento, que é só 2 minutos. Aquilo foram 10, mas eles, claro, vamos mostrar aqui os 10 minutos. Dizer que tive um gosto muito grande para estar aqui. Como vocês veem, não tenho também muita coisa para vos dizer, nem nada para vos ensinar. Vocês hoje sabem, a vossa geração sabe muito mais que a minha. Hoje diz que as novas gerações leem pouco, mas as novas gerações sabem. E na minha geração nós líamos bastante, mas era para ter um livro era um acontecimento, ir comprar um disco era um acontecimento, ir a Vigo, eu morava no Porto, ir a Vigo era um acontecimento. Hoje em dia os jovens andam no mundo, conhecem o mundo inteiro e têm uma capacidade muito maior que a nossa, e não se preocupem com essa ideia de que não se preocupam com nada, não se interessam por nada. Vocês têm em todo o mundo, eu tenho viajado pelo mundo e em todo o mundo encontro jovens portugueses que trabalham nos melhores sítios, nos melhores hotéis, na melhor praia onde são surfistas ou nas melhores empresas do mundo, e em todo lado há gente nova enfim, que cresce, que vai e tem muito mais oportunidades hoje do que eu tinha na minha geração, e por isso vocês têm todo o mundo à vossa frente.
Obrigado, vou só mostrar-vos o vídeo. Era só isto, obrigado. Muito obrigado, Júlio, pela sua presença. Foi um prazer este momento. Tivemos aqui mesmo muitos ensinamentos importantes, desde o Work-Life Balance aqui, conseguir também ter todos estes momentos para além do trabalho também são importantes e era um pouco isso também o que hoje tiramos aqui desta conversa. Mais uma vez agradecer, é uma honra ter e contar aqui consigo e muito obrigado. Foi um gosto, obrigado e felicidades para vocês.